Boa noite, a paz do Senhor, muita alegria, é uma honra estar aqui na presença do Espírito Santo para falar sobre a palavra de Deus. Você que nos acompanha pela primeira vez, ou você que já nos acompanha há algum tempo, já esteve aqui em outras oportunidades, eu peço que você agora encaminhe mensagens chamando pessoas para participar dessa reunião de oração. Aproveite esse momento. Mande um aviãozinho, convide pessoas, porque hoje o texto da palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, ela é poderosa. É poderosa para nós e será poderosa para você, eu creio. Amém? Amém. Boa noite. Meu nome é Alexandre. E o meu é Renata. Estamos aqui toda quarta-feira nessa rede social para falar da palavra de Deus. Amém? Amém. Boa noite, Eliseu. Boa noite a todos vocês que entraram. Como o Alexandre disse, se vocês puderem, encaminhem o aviãozinho aí para que mais pessoas entrem na live e possam participar conosco desse momento tão precioso, que é estudarmos juntos a tão poderosa e maravilhosa palavra de Deus. Amém? Amém. Você já mandou os aviãozinhos? Ainda não. Eu vou fazer isso, faça você aí também. Mandar para as pessoas que estão aqui. No começo do nosso Instagram, mande você também. Vamos lá, chamem pessoas para participar. Amém? Amém. Boa noite, Lê. Seja bem-vinda, Letícia. Uma alegria a sua participação aqui conosco. Vamos orar para deixar o Espírito Santo agir entre nós, no nosso meio. Amém? Amém. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Amém. Muito obrigado porque a sua misericórdia se renovou em nossas vidas mais nesta manhã, nesse dia que se passou, Senhor. Amém. Muito obrigado pela saúde, muito obrigado pelas habilidades, pelos dons que o Senhor nos ofereceu, Senhor, para desempenhar as nossas atividades, Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigado. Nós não somos perfeitos, mas nós buscamos a perfeição de Cristo, Senhor, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador do céu e da terra. Amém. Muito obrigado por esse momento em que a sua palavra, Senhor, apenas exclusivamente a sua palavra, ela será apresentada para o seu povo, Senhor. Amém. Para que o seu povo possa cada vez mais ouvir a sua palavra e transformar o seu coração, Senhor. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade, que nós mais uma vez, Senhor, estejamos apresentando a sua palavra como meio de glorificar Jesus Cristo aqui na terra. Tudo isso eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Oi, Thelma. Amém. Que bom que você está aí. O tema da palavra de hoje vai ser muito bom. Ela disse boa noite, amigos. Vamos lá. Boa noite a todos vocês que participam. E o tema da palavra de hoje vai ser renove sua mente. Vamos lá. O texto é um texto conhecido, né? Romanos 12, 2. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir com a gente. Se você não estiver, você anote, porque é um versículo poderoso. Poderoso. Fala assim, ó, Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém. Amém. Obrigado, Thelma. A Thelma deixou ali anotado para quem entrar, ler Romanos 12, 2. Poderoso esse texto. Quer ler de novo? Ó, diz assim, ó, o texto. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Aqui, né, o meu texto está um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma, né? Deixa. Oi? Deixa aí essa versão aqui mesmo, porque tá mais fácil. Sim. A nossa transformação, ela ocorre
quando a nossa mente passa por uma renovação. Você já parou para pensar que todas as peças todas as peças da nossa vida, elas se encaixam em determinado momento? Você já parou para pensar e você percebeu que Deus coloca certas coisas no nosso caminho a fim de dar-nos oportunidade para nos fortalecermos e fortalecermos diferentes habilidades, para que Ele possa nos preparar para cumprir o propósito dele. Sim. Então a gente passa por essas situações. E algo que veio muito forte essa semana no meu coração, a pergunta é: por que eu sou único? Por que eu sou único? Eu sou único, primeiro, porque eu fui criado de uma forma única. Só existe o meu olho, só existe a minha cabeça, só existe os meus órgãos. Eu sou único por esse motivo. Mas eu também sou único porque só o Alexandre experimentou as situações pelas quais eu passei. A Renata não é capaz, mesmo que ela passe por situações semelhantes e até idênticas às minhas, ela não é capaz de experimentar da mesma forma que eu experimentei e vice-versa. Concorda? Sim. Nesse andar de ideias surgem os pensamentos. Os pensamentos estão atrelados às nossas experiências que formam as nossas crenças, consequentemente os nossos comportamentos. A palavra de Deus, como eu disse, a transformação está atrelada quando a nossa mente passa por uma renovação. E a mente aqui é o intelecto. A mente aqui são os pensamentos. São o diálogo interno. É aquilo que nós conversamos com nós mesmos. Só que nós estamos habituados a pensamentos e a um diálogo interno seguindo os padrões do mundo. Queira você confirmar ou queira você até negar isso, se você anotar os seus comportamentos que decorrem o que você anda pensando, é fácil constatar isso. Só que nós pregamos o contrário. Nós, cristãos principalmente, desejamos nos amoldar a um comportamento de Cristo. É o nosso pensamento. Mas esse pensamento de Cristo é o teu padrão de sobrevivência? É o padrão que você aplica no seu dia a dia? É um desejo, é uma intenção. Mas o desejo e intenção, pura e simplesmente, ele transforma alguma coisa? Não. Aqui no versículo fala: deixe Deus transformar. Então a única pessoa que pode transformar a sua mente e a nossa mente é Deus. De que forma? Agora você vai falar. É que a forma que Deus transforma é quando Ele coloca nessas situações para a gente experienciar situações. Para a gente ter a percepção se nós estamos alcançando e buscando o seu propósito, se nós estamos procurando entender qual que é o propósito dele para nossas vidas, e se você já descobriu o seu propósito, se você está caminhando de acordo com esse propósito. Na verdade, quando Deus, nessa afirmativa da Renata, Deus nos oferece oportunidades. Não é minha não, Alexandre. Na sua afirmação. Não, a afirmação que está na palavra de Deus. Isso, é a sua afirmação que você acabou de reproduzir. Nesse versículo fala assim, ó: mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Então, quem muda o nosso modo de pensar é Deus. A transformação decorrente da sua palavra. Isso. Quem transforma, Deus não vai transformar num simples estalar de dedo.
Ele não vai fazer um milagre pura e simplesmente da sua vida se você ficar parado. Nem a transformação. A transformação é essa possibilidade que Deus nos coloca ao nosso alcance para que a gente possa realmente absorver. Absorver o quê? A experiência com Ele. A intimidade com Ele. Para que, fruto dessa intimidade, você possa transformar a sua mente. Isso. Você possa transformar a sua mente. E a pergunta é, o que você anda pensando? Você anda pensando a respeito do caráter de Deus? Você anda pensando a respeito da sua intimidade com Deus? Você anda pensando a respeito da palavra de Deus? Você anda pensando a respeito dos exemplos dos heróis da fé que encontram-se na palavra de Deus? A minha pergunta é, se você não anda pensando a respeito desses assuntos que eu acabei de mencionar, como que você acha que vai se adequar ao padrão de Deus? Sim. Não tem interesse, se você não tem interesse em aprender ou ter intimidade com essas coisas que o Alexandre disse, provavelmente sua mente não será transformada por Deus. Né? Porque quem ajuda Deus a fazer tudo em nossas vidas somos nós mesmos, como o Alexandre disse. Ele pode até fazer sozinho se ele quiser. Ele pode estalar um dedo e fazer se ele quiser. Mas normalmente ele dá uma situação, como o Alexandre disse, para que nós passamos a ter uma experiência com essa situação e através dessa situação a nossa mente seja transformada. Da maneira que nós agimos nessa situação que nos é colocada. Porque todas as situações que são colocadas na sua vida são, não sei se diria provas, são experiências mesmo desafios que Deus coloca na sua frente para ver de que maneira você vai agir. Se você vai agir baseado nos conselhos das pessoas do mundo ou até mesmo nesses conselhos que ficam um diálogo interno na nossa mente, que são crenças que a gente trouxe desde lá da nossa infância, ou se a gente vai agir baseado aqui, nos princípios da palavra de Deus. Aí é a gente que vai decidir, a gente que vai ajudar Jesus a transformar nossa mente. Mas aí você vai perguntar pra gente, falei, poxa, Alexandre e Renata, eu tenho essa intenção. Eu quero descobrir mais sobre o caráter de Deus. Eu quero ter mais intimidade com Deus. Eu quero acessar mais a palavra de Deus. Eu quero buscar a palavra de Deus, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu começo até um dia ou outro. Eu penso eventualmente em Deus durante o meu dia, principalmente quando eu estou numa situação de emergência, que eu corro para Ele para pedir um auxílio. Mas você, normalmente, tem esse tipo de pensamento? E aí, respondendo a pergunta que eu acabei de fazer. Por que você não faz isso? Primeiro, você está focado nos seus pensamentos falidos e danificados que você tem pensado até aqui. Sim. E você continua. Esses pensamentos falidos e danificados, eles estão no seu subconsciente. De que forma? Na forma de crenças. E por mais que você tenha a intenção de renovar esses pensamentos, você não consegue. Atinge a barreira da crença. E você não consegue superar essa barreira. Daqui a pouco eu vou passar uma receita para você superar essa barreira. Mas o primeiro motivo é que você não consegue são essas crenças. Decorrentes de pensamentos falidos e danificados. De experiências ruins. De sentimentos ruins decorrentes de experiências ruins. Sim. Segundo. Deixa eu, antes do segundo, dar boa noite para quem entrou depois, Ale. Boa noite para Catiane, para Silvana, para Mari, Tia Marina, Janaína, Vanessa, que acabou de entrar. Sejam todos muito bem-vindos. Você que entrou agora, nós lemos o versículo da Bíblia que está em Romanos 12:2, tá? Romanos 12:2. E também aproveitando aqui essa live que se iniciou agora há pouco,
ainda dá tempo de você que entrou agora enviar esse aviãozinho para outras pessoas, para que outras pessoas venham assistir esse tema tão importante, que é renove a sua mente, né? Existe sim uma maneira de nós renovarmos a nossa mente. E o Alexandre está falando sobre isso essa noite. Acabei de fazer uma pergunta. Você tem a intenção, você quer buscar cada vez mais a Deus, você quer saber mais do caráter de Deus, você quer conhecer mais ao Criador do céu e da terra, você quer explorar mais a palavra dele, buscar a revelação dele, mas você não consegue. Você começa, inicia um dia, mas daqui a pouco você vê, passam semanas e você abandonou aquela tentativa de buscar a Deus. E eu disse, respondendo essa primeira pergunta, que o primeiro obstáculo são as crenças decorrentes de pensamentos falidos e destruídos, danificados, que estão lá no seu subconsciente. Que são pensamentos falidos? O que são pensamentos danificados? São aqueles pensamentos que formaram crenças decorrentes de experiências ruins, de sentimentos ruins. Que nós vivemos, pelas quais todos nós passamos. E aí isso te bloqueia. Te bloqueia por quê? Porque esse pensamento danificado e esse pensamento falido, ele gera hábitos falidos. Ele gera comportamentos falidos e danificados que te impedem esse novo comportamento que você almeja, que é buscar mais a Deus. Segundo, você pode estar reproduzindo na tua cabeça uma gravação desatualizada que você ouviu quando criança. Que você não merece, que você não é capaz, que você não é inteligente. Você está reproduzindo no seu subconsciente algum aspecto negativo que alguém disse para você que você teria. E aquilo lá grudou no seu subconsciente, formando também uma crença. E nesse momento que você deseja ter a intenção de buscar um relacionamento com Deus, vem essa gravação falando, você não é capaz, você nunca vai ter. Você não tem a capacidade, você não tem fé suficiente. Você é uma pessoa sem fé. Você é uma pessoa que não confia em Deus. Está lá grudado no seu subconsciente. E aí você vai falar para mim, mas como eu posso identificar que eu realmente tenho comportamentos falidos, comportamentos destruídos, que eu tenho essa gravação desatualizada lá rodando no meu drive, na minha cabeça? Respondendo algumas perguntas. Por exemplo, você reclama constantemente? Vai anotando aí, pessoal. Se você puder, até pegue um papel e uma caneta, porque essas reflexões são muito importantes e poderosas. Ainda que você não responda agora para nós, que você possa amanhã ou quinta-feira ou sexta-feira responder aí na sua casa. A pergunta, você reclama constantemente? Porque a reclamação, como nós dissemos já aqui, é clamar para si. É você sempre olhar para a situação com aspecto negativo. Esse olhar com aspecto negativo é decorrente de um pensamento falido, de um pensamento danificado, de uma gravação desatualizada que está na sua mente. Por isso que você reclama. E a hora que você for mudar, você não consegue. Por quê? Você tem um aspecto negativo já. Segunda pergunta. É mais fácil para você se concentrar nas coisas que podem dar errado em sua vida? Você se concentra mais nessas coisas que podem dar errado na sua vida? Ou você se concentra naquelas possibilidades em que pode dar certo? Porque se você for, eu sou muito assim, eu tenho lutado por isso. Eu sempre falo, hoje as minhas decisões são pautadas em possibilidades. Se o meu comportamento, ele possivelmente, ele tem o potencial de ser mais favorável, de ter um resultado favorável, eu tomo a decisão. Ainda que contrariamente ao meu interesse naquele momento. Agora, eu tomava a decisão antes com a probabilidade de dar certo.
Só que aí acabava dando errado, porque eu diminuía meu leque de possibilidades. É uma visão distorcida, decorrente de um pensamento falido, de um pensamento danificado, de uma gravação desatualizada. Amém? Amém. Você tem ciúmes e inveja de outras pessoas que eles parecem ter se dado melhor na vida? Você fica cuidando da vida do outro? O que o outro faz te incomoda? Principalmente se ele faz bem feito? Ele te incomoda? As pessoas te incomodam? O sucesso te incomoda? A riqueza te incomoda de outras pessoas? Isso é um desvio. É um desvio decorrente de um pensamento danificado. É um desvio decorrente de um pensamento falido. E isso, todas essas respostas, se for nessa tendência negativa que eu te apresentei, essas respostas hoje estão apresentando os obstáculos para você superar e atingir a renovação da sua mente, buscando a Deus. Lembra no começo da live? Nada é por acaso. É que você não entende agora. Todas as peças em determinado momento elas vão se encaixar. Sim. Elas vão se encaixar. Sim. Só que nós temos que ter a percepção de tomar conhecimento da nossa situação atual. Se a gente é negligente em tomar conhecimento, se atentar, parar, refletir a respeito dos nossos resultados hoje, por mais que você tenha a intenção de mudar, você não vai mudar. Por mais que você tenha a intenção de transformar a sua mente com base no padrão divino, você não vai conseguir. E aí você pode fazer uma reflexão, uma outra reflexão. Como que está a sua vida hoje? Hoje, nesse momento, quarta-feira, 20 horas e 24 minutos. Como está a sua vida? Você tem tido abundância financeira para pagar suas contas e ainda sobrar? Você tem tido bom relacionamento com os seus filhos, com o seu esposo, com os seus pais? Você tem desenvolvido a sua área intelectual? Você tem lido livros? Tem crescido o seu conhecimento? Você tem tido intimidade com Deus? Porque se eu perguntar para você se Deus é importante para você, você vai me dizer que sim, que Deus é muito importante para você. Mas quais são as atitudes que você tem feito durante o dia que demonstram que Deus é importante para você? Que Ele é o Senhor sobre a sua vida? Porque, como o Alexandre disse no início da live, no momento de tristeza, no momento de luta, de tribulação, no momento de falta de saúde, ou melhor, de doença, aí sim nós clamamos a Deus. Mas e no dia a dia? Deus tem sido relevante para você? Ou você corre e fala que você não tem tempo para ler a Bíblia, que você não tem tempo para se ajoelhar? Você não precisa começar orando meia hora, 1 hora por dia. Você não precisa. E aí eu te desafio, a partir de amanhã, dobre o seu joelho assim que você levantar da cama e ore 3 minutos. 1 minuto. Eu não consigo orar 3 minutos, Renata. É muito. Tá bom? Comece 1 minuto. Mas comece todos os dias. Mas faça todos os dias. Não saia da cama, não acorde e vai para a rede social. Primeira coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é ajoelhar e orar. Porque tem um estudo que fala que o que você faz nas primeiras horas do seu dia define todo o seu dia. Então, se você começa o seu dia correndo atrás do seu rabo, num estresse total já, é assim que será o seu dia. Começa renovando a sua mente por essa área, que eu tenho certeza que é uma área deficitária para todos nós. E a Renata tocou num ponto crucial, que é a renovação da mente com base na transformação e na modificação de novos hábitos. Você vai perguntar pra gente, falei, poxa, mas essa live não é de oração? Tanto é que a gente já mencionou até o versículo para você bíblico, é uma live de oração. Só que para você buscar cada vez mais a Deus, você tem que eliminar esses pensamentos tóxicos que o padrão do mundo inseriu na sua mente. Isso.
principalmente a frase, eu não tenho tempo. Isso é o que eu tenho escutado, Alexandre, todos os dias e muitas vezes das pessoas. Eu não tenho tempo. A vida é corrida demais. Para de falar isso. Para de falar isso. Se policie. Não fale mais isso. A vida de todos nós é corrida. A minha vida é corrida, do Alexandre é corrida, a sua é corrida. Mas não fale isso. Comece a fazer pequenas coisas de maneira diferente. Esse é o toque. Eu anotei semana passada na minha cabeça, com esse sentido de mudar, realmente, de transformar, que todo dia eu tenho que praticar algo diferente. O que é o renovar? O que é inovar? Bate na mesa. É você realizar algo diferente. É você executar uma tarefa diferente. Você que vai para o trabalho, por exemplo, você vai todo dia pelo mesmo caminho? Vai um dia para o caminho diferente. Você não vai chegar da mesma forma? Ou retornar para casa. Você faz, o que você faz quando você se levanta? Você faz todo dia a mesma coisa? Faça algo diferente. E aqui é a nossa sugestão. Isso. Ore 1 minuto. Quem já é acostumado a orar 1, aumente para 3. E aqui é a live de oração para você entender que te impede hoje de buscar cada vez mais a Deus são os padrões do mundo. São os pensamentos que decorrem dos padrões do mundo. E é isso que você precisa entender. Hoje, infelizmente, nós, seres humanos, inclusive os cristãos, deixam sobrepor o mundo material na frente do mundo espiritual, quando a base é a inversa. Quem deveria influenciar os padrões do mundo deveriam ser os padrões divinos. Sim. Por isso que a mensagem que ela não está à toa. Porque Paulo já sabia, ele recebeu uma revelação para escrever essa carta. Então ele já sabia que nessa época e nos tempos futuros isso aconteceria de uma forma mais acentuada. Então não adianta você falar assim, poxa, como que eu faço para buscar fé? Buscar lá, ficar em oração um dia só. Você fica lá 12 horas, você faz um jejum intermitente de 36 horas e depois você vai pensar em Deus 2 semanas, 3 semanas, 1 mês depois. É isso que nos tem afastado da palavra de Deus. É esses pensamentos tóxicos que decorrem dos pensamentos danificados, dos pensamentos falidos e da gravação desatualizada que falaram de você. Então hoje você tem que começar a colocar uma gravação nova na sua cabeça, que você é único. Deus te amou primeiro. Ele sabe da sua existência, Ele quer o seu bem. Você que não entendeu o amor dele por você ainda. Mas Ele quer te amar, só que você se distancia dele. E tem algo que Deus quer muito mais do que tudo isso que o Alexandre falou. Deus quer ter intimidade com o ser humano. Deus quer essa intimidade que você tem aí com algum amigo, ou com o seu cônjuge, ou com alguns com os seus pais. Deus quer ter com você. Deus quer ter. Mas como? Se a sua vida é muito corrida, se você não tem um tempo de pausa para ouvir a Deus, né? Muitas vezes você não precisa ter o seu momento com Deus para falar algo para Deus. Tenha esse momento para ouvir a Deus. E aí a Thelma escreveu ali, mude o seu ritual da manhã. Exatamente. E façam uma experiência. De todos vocês que estão aqui, a gente sempre diz isso nas nossas lives. Não é por acaso que você está aqui ouvindo isso. Não entre aqui e ache que o que nós estamos falando não é para você. Ai, fulano deveria ouvir isso. Ciclano deveria ouvir isso. Não. Quem deveria ouvir isso é você, Catiane, é você, Silvana, é você, Tia Marina, é você, Janaína, é você, Cíntia, é você, Thelma. Deus quis que vocês e nós ouvíssemos essa palavra nessa noite. Romanos 12:2. Não devemos ouvir os conselhos do mundo, e sim o que consta nessa palavra.
para que a nossa mente seja renovada e nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos transformar a nossa mente. E a gente transforma a nossa mente mudando os pequenos hábitos, como o Alexandre disse. Então, a partir de amanhã cedo, quando você for tentar fazer essa sugestão que nós estamos dando, de orar, ainda que seja só um pouquinho, vai vir uma voz na sua mente dizendo, para que isso? Nossa, que pouco tempo, deixa, mais tarde você ora, mais tarde você faz. Pode ter certeza que vai acontecer isso. Mas se você vencer, eu tenho certeza também que você vai dar testemunho para nós de que o seu dia foi diferente, que a sua semana foi diferente, que as suas atitudes foram tomadas de maneira diferente, que a paz que você está sentindo, que excede todo entendimento, que é a paz que Jesus nos dá, também foi diferente. Amém. E você que nos acompanha, e você que está nessa live, nesse momento, acompanha, você vai nos assistir no momento futuro e permaneceu até aqui. Eu tenho 2 perguntas para a gente finalizar, para você responder. Não separe hoje o momento, já responda hoje já. Com muita humildade. Não deixa para depois, responda assim que terminar essa live ou no mais tardar antes de você se deitar. Responda a primeira pergunta. Pense sobre seus pensamentos mais comuns. Quais são seus pensamentos mais comuns? E como eles fazem você se sentir? Lembra? Para você buscar a Deus, você tem que transformar sua mente, mudar seus pensamentos. Mas para você mudar seus pensamentos, você precisa saber quais são seus pensamentos de agora. Então você anote essa pergunta. Quais são seus pensamentos comuns, mais comuns, durante o dia? Anote, né? Anote, escreva. Aí você pensa, reflita. Desses pensamentos comuns, quais sentimentos estão relacionados, ligados? Como esses pensamentos fazem eu me sentir? Você não quer mudar sentimento? Não quer mudar pensamentos? Tem que conhecer seus pensamentos atuais. Amém? Segunda pergunta. Em que área da sua vida você precisa de uma renovação de pensamento? Veja se os seus pensamentos comuns, em quais áreas esses pensamentos se encontram. E aí você vai responder essa sua pergunta, essa segunda pergunta. Essa é a área, ou esses pensamentos dessa área, eu preciso realmente renovar para eu buscar cada vez mais a Deus? Esses pensamentos, eles estão me impedindo de ter uma intimidade com Deus? O que eu preciso fazer? E você traça o seu plano, a sua estratégia, como a Renata sugeriu, já a partir de amanhã. Faça diferente, pense diferente, inove na sua vida, para que você possa, como diz a palavra de Deus, né? Você possa comprovar a boa, agradável e perfeita vontade dele na sua vida. Amém? Amém. 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 Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Egli, da Entre Grãos, entrou também, Elis, Marcos. Boa noite a todos vocês. Hoje nós falamos sobre transformação de mente, foi uma palavra bacana, que está na palavra de Deus em Romanos 12:2. Você que perdeu o início da live, fica salvo lá no Instagram, @RenataWolf1. Você ainda que não segue o Alexandre, o Instagram dele está AlexandreRF1. Todos os dias pela manhã ele estuda a Bíblia e ele deixa um recado para o seu coração lá no Story, todos os dias. Então você que está aqui ainda e que não segue, passe a seguir e também acompanhe essas mensagens diárias que ele deixa. Amém. Vamos encerrar então? Vamos encerrar. Nós vamos orar por todos vocês, pelas nossas vidas também. Quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até o final nessa live.
Não é uma live comprida, não é uma live cansativa, é uma live onde nós sempre mencionamos a palavra de Deus, a gente sempre procura passar um conhecimento para você que esteja na palavra de Deus, e nós temos certeza que os nossos corações saem de maneira diferente de como entraram nesta live. Amém? Amém. E aí também nós temos um canal no YouTube que está Renata Wolff 1. Esse canal do YouTube, ele tem só as palavras de quarta-feira. Porque no Instagram acaba tendo outras coisas lá também, né? Fotografias e tal. Mas lá no canal do YouTube são só as nossas palavras. Quantas são já? Já estamos a mais de 100, né? Mais de 100? Amém. Amém. Glória a Deus. Você ora então pra gente encerrar? Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Jesus, por mais um dia de vida. Muito obrigado porque nós poderíamos, Deus, estar fazendo qualquer outra coisa. Descansando no sofá, conversando, comendo. Mas nós todos, Deus, optamos por estar aqui, ouvindo a sua palavra, Amém, Senhor. Conhecendo um pouco mais do seu desejo para nós. Amém, Senhor. Obrigado. Muito obrigado, Deus, porque a tua palavra fala que nós devemos transformar a nossa mente. Porque, Senhor, com a nossa mente, a mente que o mundo nos dá, nós não conseguimos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Amém, Senhor. Mas nós desejamos nessa noite, Pai, uma transformação de mente. Transforma mesmo a nossa mente, nos ajuda, Pai. Fortalece a nossa fé e, Senhor, nos incomode todos os dias pela manhã, para que nós possamos, Deus, ao abrir os nossos olhos, orarmos, agradecermos pelo dia e lermos que seja um versículo da sua palavra. Amém, Senhor. Obrigado. Que nós possamos orar pelo menos 1 minuto. 1 minuto. É impossível alguém dizer que não tem 1 minuto de tempo para o Senhor, meu Pai. Toca nos nossos corações todas as manhãs, para que nós tenhamos mesmo cada vez mais e mais intimidade com o Senhor. Amém, Senhor. Abençoa as nossas famílias, abençoa eu, o Alexandre, os nossos filhos, e abençoe a família de cada um que está do outro lado da tela. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, viu, pela sua participação. Deus abençoe você e a sua família. Então nós nos encontramos aqui na próxima quarta-feira, se Deus permitir, tá? Um grande abraço, um excelente decorrer de semana para você, para sua família. Que Deus abençoe suas atividades, Deus abençoe seu comércio, Deus abençoe seus projetos e seus sonhos, que só se tornarão possíveis se você transformar a sua mente. Amém? Amém. Até a próxima quarta, então. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau. Tchau, Selma. Tchau, Vilce. Deus abençoe vocês. Até mais. Tchau, Ireninha.